O Centro de Memória da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília tem a honra de receber o professor doutor Alexandre Moraes de Mello, egresso do curso de Educação Física da UNB, formado no ano de 1977. Seja bem-vindo à sua primeira faculdade, professor, aquela que abriu as portas de tantas outras instituições de ensino do Brasil e do mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiramente, quero expressar assim a minha alegria de, desta forma, retornar a uma universidade, a universidade onde dei os passos, né, importantíssimos em toda a minha formação e significativa para a minha vida. Para iniciarmos, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o professor Alexandre Moraes de Mello? Pois é, eu, na verdade, nasci no Rio de Janeiro e, assim, por questões familiares, morei também em Vitória, no Espírito Santo, e depois nós fomos morar no Rio, em São Paulo, na capital. E lá foi onde eu fiz parte dos meus estudos e comecei também na vida do trabalho, né? Então, comecei a trabalhar com pouca idade ainda, 14, 15 anos. Primeiramente, trabalhei num banco e por um período, e depois isso eu estava terminando o antigo curso ginasial, que seria o curso fundamental atualmente, né? Depois entrei num um curso técnico em agrimensura, né? E por conta disso, depois eu saí do banco e fui trabalhar numa empresa de engenharia como calculista e desenhista em agrimensura. E ao final do então curso técnico, eu resolvi pensar na minha formação em curso superior. A princípio, fiquei um pouco dividido entre um curso de arquitetura ou engenharia civil e de educação física. Em educação física, porque eu tive um professor marcante durante o que foi o meu período de ginásio, né? Na época, primeiro, segundo ano ginasial, que hoje equivaleria ao sexto ano, sétimo ano, né? Tive um professor de grande expressão, de capaz de motivar completamente os alunos para a prática da educação física, e esse professor me encantou para a educação física, sobretudo para a escola, né? Então, ao final do curso técnico, né, eu os vestibulares na época eram separados, né, as datas do processo seletivo, e eu me inscrevi para educação física, me inscrevi para arquitetura. O primeiro foi de educação física, eu fui aprovado e eu acabei ingressando na educação física e, e segui o curso, comecei o curso. E por um bom tempo, o primeiro ano, por ser a educação física numa faculdade que era, na época, particular, né? E uma universidade, uma faculdade muito conhecida, chamada FEFISA, que se localiza em Santo André. Mas eu não dei conta de continuar estudando por conta dos valores. Na época não existia nenhum programa de apoio ao estudante, e eu tranquei. E, posteriormente, eu, por orientação de um tio meu, que pertencia à UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, ele me incentivou que eu fosse conhecer Brasília, porque tinha toda a história da universidade, que era uma história muito rica, né, desde a sua fundação, com o Luiz Teixeira, com Darcy Ribeiro, todos os convidados que eles haviam levados a trabalhar lá, e toda a estrutura da UNB. E por isso eu fui para Brasília e acabei ingressando por transferência, porque eu já tinha cursado disciplinas em São Paulo. Eu acabei ingressando no curso de Educação Física, né, licenciatura,
em Educação Física na turma que começou, que teve início em 1973. Então, na época, o curso era dado por um departamento, né, o Departamento de Ciência da Saúde, e nós tínhamos todo um grupo de alunos que era formado por alunos ingressantes lá no próprio departamento e outros que, por processo de transferência, se agruparam a essa turma lá. E assim nós começamos o curso, que na verdade, era um segundo grupo de ingressantes, né? Fiz parte de um segundo grupo de ingressantes no Departamento de Educação Física, mas que, como a história demonstrou, a gente não permaneceu sempre juntos, né? A gente, pelas diferenças de currículos, a gente teve grupos de colação de grau em momentos diferentes, né? Então, eu pertenço ao segundo grupo que colou grau no antigo Departamento de Educação Física da UNB. Certo. E tem contato com esses colegas ainda? Sim, tenho contato com alguns colegas, sobretudo um colega que hoje mora em Alagoas, né? Ele também teve um processo semelhante ao meu, foi transferido para a UNB, e até hoje nós mantemos um relacionamento, há outros colegas também, e tem também colegas que não eram da educação física, eram de outros cursos, mas que nós convivemos muito tempo juntos, porque a UNB tinha, à época, inúmeras disciplinas que agrupavam alunos de diferentes cursos. Então, a gente conhecia inúmeros alunos de outros cursos e a gente podia conviver com esses alunos, né? E alguns deles são amigos até hoje, são próximos até hoje. Me fala sobre essa questão teórica e prática das disciplinas do curso de Educação Física, né? E as disciplinas que teve que passar antes de chegar à Educação Física, como era a estrutura do Centro Olímpico na época, né? Usado como sala de aula para todas as práticas. Sim. Então, o currículo da licenciatura em Educação Física, na época, né, nos anos 70, era um currículo que tinha, assim, um forte eixo técnico, diria, e também com foco nos esportes. E ele tinha uma base, que era uma base comum a outros cursos, né, do Centro de Ciências da Saúde, do Centro de Saúde, e que exigia algumas disciplinas para todos os estudantes que ingressavam lá nos seus cursos, né? Então, a educação física, na época, tinha em seu currículo Cálculo 1, tinha Biologia Geral, tinha Introdução à Física, tinha Química Geral, como disciplinas de todos aqueles que entravam em determinados cursos, determinados não, diria, na maioria dos cursos da área de saúde. É interessante frisar que essas disciplinas não eram específicas para a educação física, eram disciplinas para todos os cursos, né? Então, nós convivíamos com colegas, por exemplo, na aula de cálculo 1, com os colegas da matemática, com os colegas da física, com os colegas da medicina, da biologia, dos vários cursos da área, né? Então, a gente, aos poucos, ia se descobrindo nas turmas como alunos da educação física, porque eram turmas muito grandes, né? Normalmente aulas dadas no auditório, num dos auditórios do chamado Milcão, aquele prédio central da UNB, e que chegavam a ter 120 alunos juntos. E uma dificuldade, né, não só para nós da educação física, mas para absolutamente todos os alunos,
é que as disciplinas eram tratadas de forma bastante, digamos assim, impessoal, distante. Nós não tínhamos muita proximidade com os professores, né? Era sempre aulas em auditórios. E as avaliações também eram as avaliações em cima de questões objetivas, sempre objetivas, que eram corrigidas por computador, né? Naquela época, a UNB já utilizava, em vários procedimentos acadêmicos, os computadores. Então, nós recebemos um caderno com questões, por exemplo, nas provas, fosse de cálculo 1, fosse de física, química ou biologia, e tínhamos uma opção de resposta correta. E essa resposta era passada por um cartão, normalmente utilizando a grafite, né, um lápis, e esses cartões eram processados pelo centro de computação lá da universidade. E um detalhe que prejudicava bastante os alunos é que ainda tinha um critério que 4 questões erradas anulavam uma questão certa, né? E o processo que se elaborava uma questão para chegar a determinado resultado não era valorizado, né? Só o resultado final era valorizado. Então, isso fazia com que muitos alunos, como falei, não só da educação física, mas dos diversos cursos, tivessem bastante dificuldade para obterem a aprovação assim que faziam a disciplina, né? A universidade, ela, por outro lado, tinha algumas coisas assim, alguns recursos. Então, por exemplo, uma disciplina que até determinado ponto se observava que não estava muito difícil de conseguir aprovação, o aluno poderia trancar a disciplina, né? Ele poderia trancar e tentar no outro semestre fazer novamente. Entretanto, se ele trancasse 2 vezes, após a segunda vez, ele era reprovado, né? Então, na segunda vez, ele teria que ser aprovado. E também era possível fazer o chamado cancelamento. O cancelamento era um mecanismo que você poderia trocar uma disciplina por outra. Também tinha tudo um prazo para fazer, né? Mas que dava uma certa oportunidade. Um detalhe importante também é que todos nós tínhamos um professor orientador. Então, todos os nossos pedidos de disciplinas, inúmeros atos acadêmicos, era preenchido um formulário, e esse formulário tinha que ser assinado pelo professor orientador, que é uma noção, né, uma função, digamos assim, extremamente valiosa, né, se a gente for pensar os alunos que chegam às universidades, né, porque seria aquela pessoa que orientava os alunos nos diversos passos necessários para a escola. Alguns orientadores desempenhavam esse papel muito bem, outros não tinham muita afinidade e tal, mas havia esse recurso. E depois esse formulário assinado pelo orientador, preenchido pelo aluno, assinado pelo orientador, era processado no centro de computação. Então, muitas vezes, a gente pedia uma determinada disciplina através do formulário, mas o computador também tinha critérios para estabelecer quem ficaria com aquela disciplina ou não, né? Então, quando se fazia a inscrição, não se sabia ainda se, de fato, a gente teria aquela disciplina no semestre vindouro. O computador processava e depois saiu uma relação daqueles que estavam matriculados, inscritos na disciplina, né? Mas foi bastante interessante todo esse processo, em todas essas diferenças, né, que a UNB tinha. Ela permitia algumas coisas bastante relevantes, né? Por exemplo, as disciplinas, outras disciplinas oferecidas de forma geral, como, por exemplo, fisiologia geral, como anatomia humana, eram disciplinas feitas nos laboratórios, né, da biologia e na fisiologia, que congregava alunos de vários cursos também. E tinham também as aulas práticas, né, com as bancadas, tal, com os laboratórios. E também eram conhecimentos não só voltados para a educação física, mas para todos os cursos que precisavam fazer aquela disciplina. No departamento, especificamente, no departamento de educação física, que veio a se tornar a faculdade de educação física em 97, nós tínhamos várias disciplinas teórico-práticas, né? E essas disciplinas eram desenvolvidas com parte nas salas de aula e parte nas instalações que pertencem ao Centro Olímpico, né? O chamado Centro Olímpico,
desde um tempo, desde a nossa época já se chamava de Centro Olímpico. Esse Centro Olímpico tinha instalações muito boas, né? Lembro que os anos que nós começamos, né, em 73, nós estávamos nas disciplinas mais no centro, mais no edifício central. Mas quando nós começamos a fazer disciplina, 74, 75, tudo era muito novo na Faculdade de Educação Física, né? Então, tanto salas de aula, os vestiários, as quadras, campos, tudo era muito novo e muito bem cuidado, né? E, então, as nossas aulas teórico-práticas, parte das práticas todas eram desenvolvidas nos campos, nas quadras, na piscina, que, aliás, o parque aquático sempre foi fantástico, né? Excelente, havia instalações as mais diversas, pista de atletismo, quadras de tênis, quadras de polivalentes das várias modalidades, né? Então, não faltavam boas instalações. Então, o Centro Olímpico foi fundamental para nós nesse sentido, né? E nossas aulas da educação física eram sempre separadas das demais aulas, ou seja, a prática desportiva, que era oferecida naquela ocasião, esportiva 1 e 2, que eram oferecidas para todos os alunos da universidade, né? Eram desenvolvidas de forma separada dos alunos da formação da licenciatura, né? E era possível fazer um trabalho muito interessante, os professores eram muito dedicados, sempre procuraram fazer o seu melhor, né? E a gente percebia que existia assim, uma disposição frequente em oferecer o melhor para os alunos. Então, nós fomos assim bastante privilegiados com relação ao corpo docente, as relações com o corpo docente, e também com os funcionários, os técnicos administrativos, os funcionários também tinham uma relação muito boa com todos os alunos, né, com os professores. Isso foi uma constante que nós pudemos vivenciar durante o período de curso. O relacionamento professor-aluno me parece muito saudável, muito produtivo, mais próximo, né? E me fale lembranças. Quais lembranças tem de seus professores na UNB? Ah, sim. Nós tínhamos, pelos grupos serem normalmente pequenos, né? Porque o que acontecia, né? Nós, embora as turmas começassem com 30, em geral, as turmas que entravam na UNB, para a Educação Física, nem todos estavam, nem todos desses 30 estavam juntos nas atividades do departamento, né? Nas atividades desenvolvidas no departamento. Dependia muito das disciplinas, que cada um já tinha conseguido dar conta lá no edifício central, lá, aquelas disciplinas que eu listei há pouco, tal. E então os grupos eram bastante assim, digamos, heterogêneos com relação às turmas, né? Nós tínhamos colegas, uns que entraram antes, com outros, tal. E as turmas não eram grandes, né? As turmas não eram grandes. Então isso gerava, ao contrário do que acontecia lá nas disciplinas do edifício central, né, que eu listei lá, cálculo 1, física, química, biologia, na educação física a gente era muito próximo, né, do professor, muito próximo um do outro, né, nós convivíamos muito juntos ali, né, e isso dava uma troca muito rica, sobretudo porque aquela época, nos anos 73, 74, 75, todos nós éramos de fora. Não havia ninguém nascido em Brasília, né? Pela data de fundação de Brasília era impossível. Então nós tínhamos pessoas de Goiás, tínhamos pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, de estados do Nordeste, como Alagoas, como Pernambuco, do Rio de Janeiro, de vários lugares, né? Então cada um trazia um pouco consigo, né? A cultura própria sua, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Então era uma troca muito rica. E os professores também eram de fora, né? Os professores não tinham não existia curso de formação de professor até então em Brasília. Então os professores mais próximos eram de Goiás, né? Outros
eram de São Paulo, outros eram de Minas, outros do Rio de Janeiro. Então, era uma riqueza enorme em termos culturais, em termos de troca, em termos de convívio, né? Então, isso foi muito rico para todos nós. Bom, o Centro Olímpico, ele foi inaugurado em 1971, completa este ano 49 anos, dia 5 de setembro de 2020. E nós, do Centro de Memória, da Faculdade de Educação Física e da Universidade de Brasília, estamos muito felizes em comemorar essa data, mesmo que de forma virtual, com o professor Alexandre Moraes de Mello. É um egresso pioneiro do curso que viveu o início da educação física, que se tornaria anos depois a nossa querida FEF-UNB. E em comemoração ao Centro Olímpico, eu gostaria de saber o que o CO, né, nosso querido CO, representou para a sua formação. Como foi a sua vivência no Centro Olímpico? Quais as lembranças e aprendizados ficaram dos momentos vividos? Colegas, professores. E como eram organizadas as atividades do Centro Olímpico, específicas da educação física? As dificuldades que teve durante a formação. Nos conte um pouco mais sobre essa época vivida no Centro Olímpico. Ah, pois é, né? O Centro Olímpico, ele era a nossa casa também, né? Ele era, digamos assim, parte do departamento, né? Porque ele era o espaço, as nossas salas de aula, sobretudo das práticas, né? Então, era no Centro Olímpico que a gente tinha as aulas práticas, fosse de natação, fosse de handebol, fosse de futebol, de atletismo, né? Então, ele era o nosso espaço de aula das práticas, né? Então, por isso, um espaço muito interessante, muito bom, um espaço bem cuidado, sempre muito bem cuidado, e que muitas vezes, 7 e pouco da manhã, nós estávamos lá fazendo aula, às vezes um tempo diferente de Brasília, né? Se fosse no frio, que às vezes acontecia, fosse no calor intenso, tal, mas sempre muito bem cuidado o espaço, e isso foi muito bom para as nossas práticas, das disciplinas no geral, né, da licenciatura em Educação Física. Há algumas coisas extremamente interessantes sobre a nossa vivência no CO. Por um bom tempo, entre o intervalo de uma aula e outra, né, porque às vezes acontecia de haver intervalos, a gente se juntava no CO. Muitas vezes a gente ficava junto à piscina, né, na área da piscina, né, convivendo um com o outro, conversando, tal, e até fazendo trabalhos juntos. E em outros momentos estávamos fazendo alguma prática, como esporte, fora do currículo, né? E algumas coisas interessantes aconteceram. Uma delas foi a seguinte: muitas vezes nós tínhamos disciplinas práticas, né, teórico-práticas, no CO. E chegava o horário do almoço, nós não tínhamos ali próximo o restaurante universitário ficava longe, né? E nem todo mundo tinha facilidade de deslocamento. Então, por um bom tempo, nós combinávamos que cada um levaria alguma coisa para dividir na hora do almoço, e a gente almoçava para esperar a aula da tarde. Então, a gente tinha aula de manhã, almoçávamos juntos, né? Isso era bom, né? Os colegas todos ali próximos, e à tarde a gente tinha outra aula, outras aulas a fazer, né? Então, isso era muito interessante, porque a gente conversava, trocava, decidia essas coisas de trabalho, uma série de coisas assim, né? Um outro aspecto muito interessante sobre o CO é que o CO ele se tornou também um espaço de convivência de final de semana para nós alunos. Por um bom tempo, a gente se juntava no sábado e no domingo para uma prática esportiva, sobretudo voleibol, né? Sobretudo voleibol. Então, nós tínhamos assim grupos que se juntavam na quadra de voleibol, descoberta, não era no ginásio, era na quadra descoberta, logo ali na entrada do CO, do lado esquerdo, e ali nós passávamos a manhã e até
muitas vezes a metade da tarde praticando voleibol. E todos que chegavam eram bem chegados, né? Todos praticavam, todos faziam a sua prática ali como lazer. E uma coisa interessante é que o CO também era frequentado não só por nós da educação física, mas também por alunos de outros cursos e por professores também, né? Principalmente de alguns cursos lá do que pertenciam lá ao prédio principal. Então, me recordo bem que nós tínhamos, desse grupo que praticava o voleibol, nós tínhamos professor da biologia, tinha um professor que era da física, especialista em física nuclear, e que todos acabavam se tornando amigos, inclusive assim, de frequentar a casa um do outro, de conviver um com o outro, né? Ou seja, o CO se transformou num espaço de convivência muito importante para todos nós, né? A Brasília tem inúmeros clubes, tal, mas a maioria dos alunos não tinha acesso a um clube, a um espaço. Então, além de ser sala de aula para todos nós, né, das disciplinas teórico-práticas, o CO foi também um espaço de convivência, né? Convivência, como disse, nas atividades de lazer e também espaço para trocas mesmo, de trocas sobre até discutir questões de trabalho, da própria universidade e tudo mais, né? E junto do CO ali estava o alojamento e alguns colegas também moravam no alojamento e muitas vezes nós íamos para o alojamento para desenvolver determinados trabalhos, né? O alojamento na época era muito bem organizado, muito bem cuidado, novo, e alguns espaços, em alguns momentos, depois que saímos dos trabalhos, a gente ia para os espaços de prática no CO, como uma atividade lá, e convivíamos junto. Então, o CO está na nossa história também de forma marcante, como parte mesmo, né, como salas de aula e de espaço de convivência do antigo Departamento de Educação Física. Muito bom. No fim de semana e em períodos não letivos, quem cuidava do CO? A questão da distribuição de material, como é que você se organizava? Ah, sim. Então, o CO tinha um setor de materiais muito bem organizado, né? E tinha sempre uma pessoa responsável em fornecer os materiais. Devo dizer que naquele período não havia falta de material, muito pelo contrário, nós tínhamos bastante materiais, inclusive até esportes assim mais seletivos, como por exemplo tênis. Nós tínhamos lá raquetes que eram emprestadas, bolinhas, se alguém quisesse jogar, e, e também bolas para o voleibol, tinha bola de futebol. Havia um controle, né? Um responsável pegava o material e a gente utilizava aquele material e depois retornava com o material. A piscina tinha um controle também de entrada, né? Era muito bem controlada, tal, e tínhamos que seguir esse controle. Tinha também um acompanhamento que a gente fazia em todos os setores lá. No CO não havia um espaço mais amplo de alimentação. Na época existia um pequeno quiosque em que a gente podia tomar um suco. Na época, a maioria gostava de uma limonada, um suco de laranja. Ou, se quisesse comer alguma coisa, era necessário levar, né? Porque não tinha assim, uma estrutura maior para alimentação. Mas tudo funcionava muito bem. Não havia queixa, era um lugar muito apreciado por todos nós, né? Todos nós gostávamos muito de todo o espaço do CO. Que mensagem o professor deixaria para os alunos, os estudantes, os docentes e visitantes que frequentam o Centro Olímpico hoje, principalmente os estudantes, que, como professor, estão na faculdade hoje, na cadeira que um dia foi sua? Que mensagem o senhor deixaria para esse estudante em comemoração aos 49 anos do Centro Olímpico e essa vivência tão importante de interação que foi feita no Centro Olímpico? Ah, sim. O CO é um espaço nobre, né? Um espaço nobre, importantíssimo para a vida dos estudantes, os estudantes da educação física e de todos os outros estudantes, e também para professores e para os funcionários, né?
A estrutura do CO é uma das melhores que eu conheço, né? E eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Universidade de São Paulo, que tem também uma estrutura como o Centro Olímpico, né? E que é muito bem cuidada e bem cuidado, mas que o CO não perde para a estrutura da USP, não. Né? Embora a USP tenha um terreno também enorme, né? Tem muitas instalações. Então, é bastante parecido assim, na sua estrutura, e muitas universidades do Brasil, e eu posso afirmar isso porque conheci inúmeras universidades, né, em momentos de palestras, de visitas e tal, não contam com um espaço tão bom quanto o Centro Olímpico. Né? Eu posso frisar aqui a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A antiga Nacional, onde eu trabalho há 33 anos, que não tem nada parecido com o CO. Né? Embora tenha a UFRJ 6 ginásios, né, para modalidades específicas, como, por exemplo, lutas, voleibol, basquete, ginástica, etc., não tem um espaço de convivência tão rico como o CO é. Então, eu diria que é para aproveitar, eu acho que é fundamental aproveitar esse tempo que se tem, essa possibilidade de usar, né, como eu disse, seja aluno, seja professor, seja funcionário, porque é um espaço muito rico. Né? E hoje, sobretudo, quando a gente tem todos os estudos, né, as pesquisas que indicam como fundamental uma prática regular de atividade física, né, uma prática também como lazer, esse espaço precisa ser sempre aproveitado. É algo muito nobre esse espaço e todos devem desfrutar dele cada momento que seja possível. É único. Certo. O professor hoje é titular da Educação Física na UFRJ, certo? Certo, certo. A partir da sua graduação na Educação Física da UNB, quais, eu citou algumas instituições, né? Rio, São Paulo, mas graduação Educação Física UNB, concluída. A partir daí, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quais as outras instituições frequentou? Então, a UNB me deu uma base muito boa para o meu trabalho, né? Para os espaços em que eu pude trabalhar e para a minha formação. Inicialmente, eu devo dizer que eu tive uma experiência muito rica em Brasília mesmo, porque antes mesmo de terminar o curso de licenciatura, eu comecei a trabalhar no SESC, que antigamente só tinha como instalação o SESC W3, um imenso salão de recreação, e eu era responsável por esse salão de recreação, que funcionava em 2 horários, próximos ao horário do almoço e do jantar. Dali eu consegui estender as atividades para uma quadra que era cedida pelo SENAC, que é co-irmão do SESC, digamos assim, e lá desenvolvi as primeiras práticas esportivas, né? As práticas orientadas, tal, voltadas para o comerciário. O SESC ele foi criado para trabalhar, para oferecer atividades para o comerciário, tanto o SESC como o SENAC, né? Diga-se de passagem, né? E então nós fizemos alguns projetos no SESC voltado para o atendimento do comerciário. Por longo tempo, a gente trabalhou com algumas modalidades dessa forma que eu falei, no salão e nessas quadras do SENAC, e posteriormente foi inaugurado um centro de atividades do SESC, que fica na W4 Sul, que a princípio chamava-se Nutri, que era um centro que tem 18 apartamentos, que ele foi feito para, inclusive, receber pessoas de fora, e tem também piscinas, tem quadra, havia um espaço, um auditório, e hoje lá é onde funciona o Teatro Garagem, né, famoso em Brasília, e tem outros espaços também que foram ocupados na sua inauguração, e eu fui um dos inauguradores desse espaço, uma equipe multiprofissional, né, que compreendia técnico especializado em teatro, em
artes plásticas, a maioria tudo formado pela UNB, em biblioteca, em biblioteconomia, em medicina e música. E nós éramos, então, uma equipe multidisciplinar, na época, sob coordenação da Maria de Souza Duarte, que é uma pessoa muito importante para a cultura em Brasília, inclusive chegou a ser secretária da Cultura, num período em que Cristóvão Buarque foi governador, e ela foi responsável por um projeto muito interessante, porque eu da Educação Física, depois eu tive a possibilidade de contar com alguns estagiários comigo, da própria UNB, por sinal, desenvolvemos um projeto que as áreas interagiam umas com as outras, né? Então, a gente da Educação Física, com artes plásticas, com teatro, com música, né? Então, foi uma riqueza muito grande, enquanto alguns lugares faziam colônia de férias para as crianças nas férias, né, de final de ano, nós tínhamos um projeto que chamava-se Arte e Férias. Então, era um projeto que também congregava as crianças, mas não era uma colônia, né? Um nome até que é criticado em alguns artigos, tal, mas era um espaço de convivência das crianças que transitavam nesses campos interdisciplinares que a gente tinha, né? Como eu falei, teatro, música, educação física, né? O esporte de forma geral e tudo mais. Então, foi um projeto extremamente rico que nós desenvolvemos lá. Posteriormente, porque devido ao trabalho que eu consegui desenvolver com os projetos lá na Educação Física, eu fui convidado para trabalhar no SESC, no Rio de Janeiro, no chamado Departamento Nacional do SESC, né, do Rio de Janeiro, que é o órgão, digamos assim, que é responsável pela administração, responde pela administração de todos os SESCs do Brasil, né? Todos os SESCs do Brasil. Na verdade, Brasília era uma delegacia do Departamento Nacional, né? O que facilitou assim esse nosso contato. E a partir do trabalho que eu fazia, né, e devo dizer, com base em muitas coisas que eu aprendi na própria UNB, eu fui convidado para ser um assessor técnico do SESC no Rio de Janeiro, para acompanhar o SESC do Brasil. Então, eu visitei os SESCs do Brasil inteiro, acompanhando projetos, desenvolvendo projetos, implantando projetos e fazendo treinamento, né? Treinamento no sentido de formação continuada para professores, né? Em alguns estados, eu fui responsável por implantar a educação física, não havia a educação física, né? Por exemplo, em Rondônia, no Acre e no Amapá. E lá, então, inclusive, os professores lá também eram de fora, e tinha que fazer um processo seletivo de professor, construir um projeto e dar início à educação física, né? Hoje, todos eles têm instalações, vários professores e tudo mais. Então, foi muito rico, muito rica essa experiência no SESC, aqui a partir do Rio de Janeiro, né? No Departamento Nacional. Durante o período que eu trabalhava no SESC, eu também tive a oportunidade de fazer um concurso público para o Colégio Pedro II, né? Um colégio tradicionalíssimo do Rio de Janeiro, né? Pensado para ser uma escola padrão, uma escola referência, e até hoje ele gosta de muito prestígio, né? E eu prestei o concurso para o Colégio Pedro II e fui contratado pelo Colégio Pedro II, então comecei também a dar aula no colégio público aqui, né? E isso foi também engrandecedor para mim, foi muito importante, porque eu tive a experiência de trabalhar numa escola pública, né, de referência, né? Sem, contudo, esquecer que ainda em Brasília, eu tinha esquecido disso, ainda em Brasília, enquanto aluno da licenciatura, eu passei num concurso público para a Fundação Educacional. Na época foi um concurso de bastante concorrência, havia professores de Minas, São Paulo, de Goiás, e alguns alunos fizeram a prova, era possível se inscrever como aluno, e eu, com a base que eu tinha de conhecimento da UNB, eu passei, havia mais de 600 inscritos, eu consegui passar em terceiro lugar, o que foi, inclusive, valorizado pelos colegas mesmo de turma, né? Eu fui o único aluno que passou nesse concurso, mas, entretanto,
por eu não ter o curso, né, era o único aluno aprovado, na classificação geral, pela questão do currículo, eu não tinha formação ainda, não tinha o título, eu passei de terceiro lugar para último colocado. Mas eu fui chamado e trabalhei numa escola em Taguatinga por um bom tempo, né? E então, eu tinha esquecido disso. Mas voltando ao Rio de Janeiro, eu depois ingressei então no Pedro II e trabalhei por um bom tempo. Esse trabalho também foi bastante interessante. O Pedro II também foi apaixonante como área de trabalho, né? E nos anos, nos anos 70, no ano 79 para 80, a UFRJ abriu a sua primeira turma de mestrado. E nós tínhamos naquela época, eram oferecidas duas áreas, era a área da didática e a área que chamava biomédicas, né? Então, eu, pela minha afinidade com esse campo da didática, eu fiz a prova e consegui ingressar no mestrado, né? Esse mestrado foi bastante importante, né? Era o segundo mestrado no Brasil, antes só tinha na USP, né? Então, eu fui da primeira turma do mestrado. E esse mestrado me possibilitou aprofundar bastante os conhecimentos. A estrutura do mestrado à época era bem diferente dos mestrados atuais, né? Nós tínhamos para dar conta do mestrado, era necessário cerca de 4 anos. Eu, por exemplo, cursei 19 disciplinas, né? E a pesquisa era uma pesquisa que tinha que ser bastante aprofundada, né? Um trabalho bastante profundo. Na minha pesquisa, por exemplo, eu precisei de 2 anos e 3 meses para dar conta. E eu tive a enorme felicidade de ser orientado pelo grande professor, né, ícone, um dos ícones da educação física brasileira, que foi o professor Manuel Tubino, né? Ele me orientou desde o primeiro momento da minha dissertação, da minha pesquisa, e eu fiz uma pesquisa até ousada para a época, né? Uma época que não havia internet. Eu fiz um levantamento dos jogos tradicionais da criança brasileira, né? Então, procurei estudar em todos os estados as práticas dos jogos tradicionais da criança brasileira. Isso foi facilitado, de certa forma, porque eu trabalhava no SESC na mesma época, então, nas minhas viagens, eu aproveitava para, em cada estado, levantar os jogos. Em outros, eu escrevi mesmo para colegas que pudessem contribuir, né, a partir de um instrumento validado, né, pudesse levantar algumas informações sobre os jogos e tal. E então foi uma pesquisa bastante importante, né, que definiu assim meu interesse, meu aprofundamento por essa questão dos jogos da criança brasileira. E durante esse período eu senti falta de uma base teórica para analisar melhor as questões corporais, né, que envolve a criança nas práticas do brincar, nas práticas dos seus jogos. E depois de ler muito, eu encontrei livros que tratavam da psicomotricidade que me davam essa base. E eu senti que eu precisava cada vez estudar mais sobre a psicomotricidade. Então, em determinado momento, houve um congresso no Rio de Janeiro, eu encontrei uma professora de São Paulo que ofereceu um minicurso, esse minicurso, né, centrado na psicomotricidade, e eu pude dialogar com ela sobre o meu estudo, minha pesquisa e as minhas necessidades relativas à psicomotricidade. E ela, imediatamente, ela chama-se Beatriz Loureiro, é bom que se diga, porque é uma pessoa ainda importante na psicomotricidade. Ela se dispôs a me passar algumas informações sobre livros e tal, e pediu que eu escrevesse a ela. Eu escrevi, lembrando do que eu precisava, e ela me mandou um conjunto de livros importantes que eu fui buscar, fui pesquisar, alguns livros, inclusive, que não tinham edições brasileiras, mas tinham edições portuguesas, mas eu consegui, por exemplo, livros de Vitor da Fonseca e outros, mas eu consegui. E aprofundei meus estudos em psicomotricidade, procurando, com isso, dar conta da minha pesquisa de mestrado. Então, durante o meu mestrado, eu também me dediquei à psicomotricidade. Abriu, nessa época, o primeiro curso de psicomotricidade, pós-graduação, no Rio de Janeiro. Alguns dizem, inclusive, que foi o primeiro curso de pós
lato sensu em psicomotricidade do Brasil. E eu me inscrevi também, consegui ser selecionado. Esse curso durou 2 anos, e então eu aprofundei mais ainda meus estudos em psicomotricidade, né? E quando eu concluí minha dissertação, né, mestrado, eu fui convidado a apresentar a minha pesquisa, meu estudo, num congresso em Porto Alegre, um congresso internacional com várias pessoas de diversos lugares do mundo, inclusive o Vitor da Fonseca, português, e outros franceses, né, importantes da psicomotricidade, argentinos. E lá eu tive o contato com uma pesquisadora, uma estudiosa da psicomotricidade, chamada Françoise Desobot, que atua em Paris, e fui convidado a fazer um estágio. E fui para lá fazer um estágio, fiz um estágio de 4 meses num centro, que é, na verdade, um hospital, chamado Centro Alfred Binet, que tem um atendimento em psicomotricidade, e lá eu pude me aprofundar mais em psicomotricidade, né? Posteriormente, eu tive, passado uns 2 anos, eu tive outra oportunidade de fazer mais um estágio com o professor Bernard Aucouturier, mas não em Paris, uma cidade chamada Tours, em psicomotricidade também. Então, a psicomotricidade me acompanhou aí, me ajudou a pensar as práticas das crianças, e eu me aprofundei cada vez mais nos estudos dos jogos, etc. E abri, em 1999, um laboratório chamado Lab Jogos, que funciona até hoje, na Escola de Educação Física da UFRJ, né? Que é voltado para as pesquisas sobre os jogos, sobre o brincar, sobre toda essa base lúdica envolvendo a criança. E depois nós precisamos ampliar até um pouco mais para outras atividades pedagógicas, pelas buscas que os próprios grupos de pesquisa começaram a ter. Então, ampliamos um pouco mais os eixos de pesquisa do Lab Jogos, né? Então, com isso, passei a ser uma pessoa dedicada a essa questão dos jogos, da psicomotricidade e do trabalho com criança de forma geral. O trabalho com a cultura infantil, né? Porque os jogos, as brincadeiras fazem parte da cultura, das culturas infantis, né? E, posteriormente, quer dizer, depois do mestrado, seguindo assim a questão da formação, depois do mestrado, eu parti para eu queria fazer um doutorado, e para mim, envolvido com essa questão didática, com essa questão social e cultural, eu resolvi que o caminho seria um doutorado em educação. Então, em 1994, eu ingressei no doutorado em educação da USP, a Universidade de São Paulo, né? E foi também uma experiência muito boa. E em 98 eu fiz a defesa da minha tese, que também tinha a ver com a prática didática, né, voltada para a criança, né, onde o jogo, né, o lúdico, tinha um espaço central. E foi essa a minha tese, e que eu desenvolvi também em função do trabalho didático, do trabalho dentro de escola, né? Minha pesquisa foi realizada, inclusive, no próprio Colégio Pedro II, com crianças de 5, 6 anos de idade. Bom, posteriormente, assim, na questão da minha formação, eu fui, ainda durante o mestrado, eu tive contato com um grande pesquisador sobre o jogo, com vários livros produzidos no Brasil, que abriu para mim uma outra possibilidade. O pesquisador chama-se Gilles Bruguère. Ele é um pesquisador que fundou um centro de pesquisa na França, em Paris, chamado Expertise. O Expertise, ele é um centro de pesquisa integrado pela Universidade Paris 8 e Paris 13, que hoje fazem parte do complexo Sorbonne, né? Sorbonne. E eu fui convidado, então, para fazer um pós-doutorado lá, né? Então, passei 1 ano e 2 meses lá no laboratório com ele e outros colegas pesquisadores, e minha formação última, digamos assim, mais recente, foi, então, esse pós-doutoramento, né, nesta área da cultura infantil, também dentro das ciências da educação
como é concebida, como é concebido lá na França. Foi também uma experiência muito valiosa, né? E, sem dúvida, toda essa trilha que eu segui tem como base o que eu comecei no antigo departamento de educação física, né? Desde o princípio, eu fui muito interessado por essa digamos assim, essa área didática, da educação física. Tive professores bastante importantes nisso. Posso destacar aqui a professora Solange Passos, que foi uma pessoa abertíssima ao diálogo, às trocas comigo, às recomendações, né, às orientações. Eu me recordo dela, inclusive, acompanhando a minha prática em estágio. Ela foi acompanhar a minha prática pessoalmente. E então foi uma riqueza muito grande, né? Então, embora se fale muito dessa base muito técnica que o curso de Educação Física, licenciatura de Educação Física teve na fase inicial, né? Era possível se vislumbrar outros caminhos, né? Claro que isso dependia muito do interesse do aluno, das suas buscas, né? Então, aqueles que gostavam da escola, tal, já tinham aquele interesse, né? Já tinham as suas buscas, né? Por esse caminho. Eu, por exemplo, comprei o meu primeiro livro da educação física numa livraria que ficava no subsolo do prédio Minhocão, né? Do prédio central. Havia uma livraria lá, e lá eu vi o primeiro livro pelo qual me interessei, que era um livro escrito pelo Alfredo de Faria Júnior, que se chamava Introdução à Didática da Educação Física. Esse livro foi, para mim, um marco, né? Eu guardo ele hoje e vou guardar sempre. Com base nesse livro, eu fiz vários concursos e tive a satisfação de passar em todos, né? Estudando esse livro, me dedicando, né? Foi escrito pelo Alfredo de Faria Júnior, que já não está entre nós, mas deixou aí um legado valiosíssimo, né, para todos os professores que gostam da didática, né? E assim como eu, que me voltei para essa área, outros colegas se voltaram para as áreas que gostavam bastante, né? Teve quem se voltou para o lazer, teve quem se voltou para uma modalidade esportiva que se identificava mais, como a natação, como o voleibol, outra, né? Então, a educação física, né, embora fosse assim o seu momento inicial, ela despertou em todos nós no departamento, né, naquelas primeiras turmas, campos, possibilidades muito relevantes, né? Então, da minha parte, eu sou muito grato a meu período de vivência na educação física, no antigo departamento de educação física, hoje Faculdade de Educação Física. Sou muito grato ao conjunto de professores, né, aos colegas, né, aos colegas. Nós compartilhávamos muito os conhecimentos, a gente discutia muito as coisas que aprendíamos. Relembro que nós não tínhamos outro contato a não ser a relação próxima, a relação física, porque não tínhamos internet, não tínhamos nada disso, né? Era mesmo a proximidade ali, física que possibilitava o nosso convívio. E eu acho que a sua maneira, a UNB, de forma geral, foi excelente para todos nós, né? Eu me recordo que a biblioteca da UNB não fechava, ela ficava aberta 24 horas, num regime de plantão. E muitas vezes nós tínhamos alguns trabalhos a realizar, né? Trabalhos como parte das disciplinas, nós passávamos a noite, virávamos à noite para produzir os nossos trabalhos, até porque muitos, de uma forma ou de outra, já trabalhavam em alguns lugares, né? Então não tinha tanto tempo disponível comum. Então restava para a gente as noites, e a gente ia para as noites para a biblioteca muitas vezes. Então a UNB é muito significativa, é um marco para todos nós. Eu acho que todos que tiveram a chance de cursar a UNB
de forma assim profunda, de forma a buscar o que os professores naquele momento estavam oferecendo a gente e tal, tem muito que agradecer. E eu sou muito grato à UNB, ao Departamento de Educação Física, hoje à Faculdade de Educação Física. É isso. É visível a sua satisfação, o seu reconhecimento pela instituição, a sua gratidão aos professores. E esse ambiente da Universidade de Brasília, daquela época, mesmo tendo disciplinas muito técnicas, né, o professor soube aproveitar todos os espaços, da biblioteca, à sala de aula, ao espaço do Centro Olímpico. E transferiu muito dessas práticas, né, de forma didática, que é o que a gente chama da transposição didática, né, levar isso para a prática para várias instituições e várias regiões. E eu falo em nome do Centro de Memória da Faculdade de Educação Física, ficamos muito felizes em recebê-lo, em guardar com muito carinho o seu depoimento e com certeza nos encontraremos em outras oportunidades. Muito obrigada, professor. Sou eu que agradeço e eu quero dizer que essa iniciativa do Centro de Memória e de todos vocês, da equipe toda, é algo extremamente valioso, né? Valioso como registro, é valioso para todos que estão e os que virão, né? A fazer parte dos cursos da UNB, dos cursos da Educação Física, porque para todos nós, né, a história é muito relevante para a gente poder pensar o presente e o futuro, né? Então, documentar essa história é, sem dúvida, primordial para todos nós, né? Quem passou, quem está e quem virá. Então, vocês estão de parabéns assim, por essa iniciativa e por esse trabalho brilhante que estão fazendo.